Cara, aquela xícara de café estava excelente, eu estava cansado, faz 48 horas que eu estou trabalhando e eu tomei um café e parei. E tu me diz, tá, Marcelo, mas isso não tem a menor importância. E eu digo, não, isso é o que tem importância. Sabe? Então, quando a gente tem um microblog como o Twitter, onde os caras ficam falando qualquer coisa, eu acho que essas qualquer coisa não são qualquer coisa. São, possivelmente, as coisas que fazem a base do nosso dia a dia e do nosso poder de socialização na sociedade. Com isso, né, fecho meu parênteses, com isso eu não quero dizer que a reflexão profunda, né, não tem importância ou não caiba nesse sentido. Mas eu acho que tirar a importância desse tipo de participação me parece equivocado. Pois é, Marcelo, eu li uma reportagem que 71% dos twitters não tem efeito nenhum, não causa nenhum efeito, né? Não é retweetado, etc. E aí eu linkei com o que o Dominico Volton falou, que a internet, a rede é um espaço onde todos falam e ninguém escuta. Uhum. Não concordo com isso. Eu concordo. O que eu discordo é que ao dizer isso, né, se tire da internet e desses microblogs, das redes sociais, a sua importância. Porque isso que tu está dizendo descreve um bar. E, pessoalmente, eu acho que o bar é responsável por grande parte da socialização na sociedade. Então, o que é um bar? É a mesma coisa. Eu falo e tu não me escuta. A gente está ali para outra coisa. A importância não é assim, eu não quero me entender contigo nem me desentender. Eu quero passar aquele tempo interessante com outras pessoas. E isso é fundamental. Não é o conteúdo. Às vezes, a comunicação é só uma desculpa para que eu possa ter tocado de uma forma ou outra. Não é o que eu estou falando, mas é o fato da gente estar efetuando uma troca. Agora, essa troca não deve ser medida com uma régua. Que é essa régua. Ah, isso tem importância? Não, cara. Isso tem importância para ti, para mim não tem. Ou seja, não tem como medir. Né? Então, se um cara postou alguma coisa e não foi retweetado, cara, ele já fez o que ele tinha que fazer ali. Tá? E, se vai ser importante, algumas pessoas vão achar que sim, outras não. Então, eu acho que a internet é uma babel de loucos. Assim, tá todo mundo falando e ninguém escutando. Mas não é por isso, não acho que isso não tem importância nenhuma. Pelo contrário, tem outro papel. Professor, durante a minha pesquisa, uma coisa que eu reparei é que há os prós e os contras. Parece que é mais um capítulo entre os apocalípticos e os integrados. É uma eterna briga. Quando é que vai passar para o estágio seguinte? Quando é que vai parar esse o contra e o pró? Ah, mas isso é bem fácil. As pessoas vão parar de dizer a internet é boa, ruim, dessa maneira, ou é boa, ou é ruim. Porque né? eu digo isso, eu digo isso, mas é por causa da questão assim, da indústria cultural. Isso parece que está ultrapassado, já não se fala mais, né? Não, se fala todo o tempo. Só que não com esses nomes. Não se dá nome aos bois. Mas vê, é muito fácil saber quando é que as pessoas vão parar de falar assim na internet. Quando alguma coisa além da internet for criada. Porque a internet hoje é isso. Antes era a televisão, antes era o telefone, antes era o telégrafo, antes era... Sabe? Quando cria nova coisa, olha, temos um inimigo novo. É isso que acontece. E aí os outros vão, não, aquilo lá nem era tanto problema. Tu vê, nos anos 60, os debates, toda a energia, todo o dinheiro gasto no Brasil para discutir a televisão brasileira. Né? Gente, essa televisão vai tornar o povo mais burro, mais imbecil, essas novelas vão nos levar ao mundo dos porcos. Né? Gente, isso acontece há 40 anos e o brasileiro continua tão esperto ou burro como sempre foi. Não é isso que faz a diferença. Mas hoje, não, a novela até que é bacana. Né? Mas por quê? Porque hoje tem outro inimigo, hoje é a internet. Daqui a pouco vai ser outra coisa, vão inventar um outro dispositivo técnico que vai dizer outra coisa. Então, é aí que vai, tanto Apocalipse como Integrados vão começar a concordar naquele meio. Porque no próximo é sempre o jeito de pensar, é a questão otimista e pessimista. Não tem como a gente fugir desse negócio. E só aborrece, é evidente, quando os caras ficam, cara, é muito bom, e aí tudo é uma maravilha, o cara não enxerga os problemas que tem na internet, por exemplo, ou tudo é muito ruim, o cara só vê dali o que é ruim. Né? Então é só a pornografia, o abuso infantil e o cara que é bom. Não, olha, é a democracia, todo mundo agora pode falar, todo mundo vai ter seu carro, sabe? Todo exagero é exagero. Sim. O Marcelo, no início do ano, o Julian Assange comentou que as redes amigo, sociais... né? Teu amigo. Uhum. Pois é, do fundador do Wikileaks, né? Comentou que as redes sociais eram uma tremenda máquina de espionagem. É delírio dele ou realmente isso pode acontecer? Eu acho que esse tipo de frase é bacana, então, e ele sabe usar muito bem.
Mas eu acho que ela não diz nada. Por quê? Por que é uma máquina de espionagem? Porque através desses dispositivos eu posso saber o que tu está fazendo às 4 horas da tarde no domingo, se tu quiser. Se tu quiser, tá? Mas eu posso, eu descubro isso. Eu poderia fazer isso com alguma outra ferramenta? Posso. Todo o tempo, eu sempre pude fazer isso. Se eu quero fazer espionagem, gente, eu posso fazer espionagem de qualquer jeito. E eu vou usar as redes? Vou. Por quê? Porque tem gente lá nas redes. Se não tiver rede e o cara está na sua casa, onde é que eu vou fazer espionagem? Na frente da porta dele. Sabe? Eu posso fazer... Eu acredito no negócio, Laerte. Se há alguma coisa que vale a pena, ela só vale a pena porque em algum momento exerce algum perigo. Se alguma coisa é tão inócua que não exerce perigo nenhum, essa coisa realmente, para mim, não vale a menor, sabe? Não vale o tempo, não vale o esforço, não vale. A internet tem perigos, tá? As redes sociais trazem perigos. Por quê? Porque elas trazem grandes coisas também, né? Então, sim. Recentemente trouxe uma transformação no Oriente Médio, né? E isso tem acontecido sistematicamente. Por outro lado, é muito fácil imaginar ou elencar quantos grupos de interesse também manipulam, por outro lado, as minhas redes sociais, né? Quantas pessoas tem ali que não é teoria da conspiração, não é isso, mas a teoria da conspiração vale tanto para governos, para grupos poderosos, como para os outros caras, ativistas que querem melhorar de uma forma ou outra, né? Então... Pois é, agora na Inglaterra houve as manifestações e aí o governo está investindo contra as redes sociais, quer monitorar. Não é fumaça para esconder o real problema? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma, faz parte do papel de cada governo monitorar as coisas. Né? Os governos do mundo, seja democracia, qualquer tipo de sistema, democracia ou tiranias, né? Todos os governos têm como uma das suas funções polícia, né? A questão de polícia, olha, cara, tu não pode fazer isso, porque se tu fizer isso, a sociedade não vai existir mais. Né? Então, o governo tem como papel, um dos seus papéis é justamente esse, é controlar, né? Monitorar, para que as coisas não passem da medida que se entende correta. Então, logo, não acho isso errado. É evidente, mas aí entra outra questão, de que maneira se vai fazer isso? Né? Então, se em algum momento, ao monitorar, eu tiro algumas liberdades que eu considero sagradas, eu quem? O governo, a sociedade, né? Enfim, os valores democráticos, né? Eu gosto muito eu acho que o cara que fala muito bem sobre isso é o Hobsbawm, o historiador. Para mim, ele fala muito... A gente fala muito sobre democracia, sobre esses valores, mas na prática, o que eles representam? Porque na prática, para a gente ter democracia, o governo, em algum momento, vai ter que ser autoritário. Porque senão, né, no marco zero da democracia, tu vai poder fazer o que tu quiser e o que eu quiser. Mas isso não é sociedade. Entende? Então, em algum momento, alguma força tem que entrar. Essa força normalmente é o governo. Então, o governo tem que monitorar. Tá? Então, se tem um monte de gente abusando ou tirando proveito de crianças na internet, cara, isso tem que ser monitorado. Agora, se eu fizer isso, e ao fazer isso eu tiro algumas liberdades que são básicas e defendidas pela Constituição, isso é outra coisa. Sem dúvida, aí a gente tem um conflito de interesses que tem que ser negociado. Não é que as coisas estejam certas nem erradas, mas tem que ser negociado e negociado pela sociedade. Tem um terceiro ponto que me ocorreu agora. Se o governo inglês ele quer monitorar. A questão é, ele está apto a fazer isso? Ele conseguirá tecnicamente fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas. Quem é que vai conseguir monitorar a internet desse jeito e nessa medida com que o governo inglês está manifestando interesse? Acho que não é muito prático. Acho que é mais caro do que viável. Né? Então, acho que são grandes frases que vão cair no vazio e os meses e os anos vão passando e as coisas não vão acontecer dessa forma como está se propondo. Sim, e pelo que eu li, foi mais uma revolta contra o sistema mesmo, Sim. Contra a polícia do Sim. Reino Unido, assim como houve na França, né? Exatamente. Então, por isso que eu comentei sobre a fumaça, Aham. quer dizer, desviar o olhar, né? Sobre Aham. que realmente... Aham. Esse é um show, né? O desviar a fumaça é um show da democracia. Isso faz parte. Na verdade, é um show do governo. Qualquer tipo de sistema de governo faz isso. Ele tem que fazer isso para sobreviver. Não é errado nem certo, ele tem que fazer isso. Existem problemas que ele tem que lidar, né? Mas para resolver, para conseguir fechar sua agenda, ele vai ter que mobilizar forças. Para mobilizar força, ele vai ter que apagar algumas coisas. Cara, não vamos falar sobre isso porque isso vai nos tirar força agora. Então o governo tem que fazer isso.
né? Marcelo, e o nosso governo, agora há pouco tempo, foi lançado o Marco Civil, né, da internet, Qual marco regulatório. Qual a tua avaliação sobre isso? Não sei dizer. Eu acho muito complicado. Quando os caras começam a conversar sobre o marco, a gente vê, dá para ver, Laerte, na minha percepção, facilmente, olha, cara, esse aqui é dos apocalípticos, esse aqui faz parte dos integrados. Então, me parece, às vezes parece que tem uma coisa meio esquizofrênica ali. Tá? Algumas coisas são bastante libertárias, são bastante progressivas, num sentido bom, né? E algumas outras coisas parece que estão apontando, são âncoras que estão nos amarrando como se a gente estivesse ainda nos anos 60. Então eu não tenho uma opinião muito formada a respeito, assim. Mas me parece uma colcha de retalhos, sem dúvida. Isso... Pois é, segundo minhas leituras, eu li que o marco regulatório seria um contraponto à PL 84/99. Qual é a PL 94? O famoso AI-5 digital do deputado Azeredo, que tenta regulamentar toda uma questão e principalmente proibições, né? Sim. Eu ouvi comentários de que é muito benéfico para os bancos, por exemplo, e pouco prático para a sociedade. A questão da praticidade é muito séria. Foi o que eu falei antes. É prático fazer isso? Dá para fazer o que a gente está querendo? Dá para fazer o que o governo está querendo? Então não adianta lançar uma coisa que tu não pode cumprir, né? Mas eu não tenho uma opinião sobre isso aí, Laerte, realmente não sei. Se é um contraponto mesmo, eu sei que eu já vi defesas de pessoas com perfis completamente diferentes e também ataques, né, ao marco, de pessoas que têm ideologias completamente diferentes. Então, não sei, acho que é mais um documento com o qual a gente tem que continuar debatendo e mudando, porque esses documentos têm uma vida, né? Tem uma vida útil e quem vai mudar e vai estar sempre mudando, se modificando, e a gente vai fazer isso todo o tempo. As constituições mudam, né? Não serão os marcos que não vão mudar, né? Conforme a evolução da sociedade, claro. Né, Marcelo? Então, a internet é muito um saco de gatos, né? Então, e não pode ser. Mas não pode ser. Então, a gente tem que fazer documentos. E nesses documentos, em alguns momentos, a gente vai ter perdas e outras horas ganha. Mas tem que fazer, porque senão os problemas vão ficar muito maiores, né? Então... Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos a conversar sobre a internet. Interrogando, volta já já.